Qualquer coisa a gente lê lá o último capítulo. Eu acho que eu gravo e xingo bastante Jujutsu depois. Sei lá. A gente vê. De qualquer forma, bora então. Que o Luckzinho, no dia que a gente gravou na live o vídeo dele do Shelltrix, ele postou um novo. Só que daí foi acumulando outros vídeos que eu tava querendo ver na época e eu esquecia. Né? E a gente fez umas lives jogando assim, conversando aleatoriamente. Eu acabei esquecendo do vídeo dele, mano. Vamos ver agora, né? Tudo sobre o episódio 8 do Shelltrix. E, sinceramente, tô gostando. Ainda tá como a melhor AU aí de Ben 10 pra mim. Então bora lá. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre a AU Ganhamos a Gwen Wife Shelltrix, de que é uma novo. fanfic de Ben 10 criada Não tem como, velho. Pra mim, até comparado aos designs do Ben 10 clássico mesmo, original, o design dela é o que eu realmente acho melhor mesmo, por mano. um Não tem como. artista chamado Derek Z. Foi ele que idealizou, escreveu e desenhou Pô, é foda, né, cara? Não dá pra seguir o cara no esse Brasil, universo né, cara? extremamente bem feito, que muda os conceitos de Ben 10 e cria um enfoque maior na magia, substituindo elementos como os alienígenas por demônios com distintas formas e vários superpoderes. Os encanadores nessa EU são substituídos por exorcistas, divididos em classes e com poderes variados. Não, nem comenta essas Assim coisas, né, como os cara? demônios, isso tudo misturado é uma forma de escrita mais remetente às obras de anime shounen, com um foco maior em lutas grandiosas e poderes exagerados, que foram ao todo elementos que combinados criaram uma história que não só eu, mas como vocês gostaram muito. E como no meu primeiro vídeo do Shelltrix teve vários pedidos de vocês nos comentários para trazer novas partes dessa EU, nesse vídeo agora eu irei trazer a continuação da história do Shelltrix. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre o episódio 8 do Shelltrix. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro Aí, vídeo. um bagulho legal também é a questão da magia aqui ser dourada, tá? Pior que a roupa do Omniverse é minha favorita. Você fala da do Ben? Então, pior que eu também curto bastante aquela roupa dele. A jaqueta branca com Bom, no verde. primeiro vídeo eu detalhei quadro por quadro a história da Jaqueta não, né? Um webcomic criada moletom. pelo autor, destacando como os elementos desse universo se compararam com a franquia original de Ben 10. Abordei mudanças na personalidade do Ben em comparação ao Ben Prime e como isso afetou a sua reputação na escola. Também falei sobre as transformações do Shelltrix, comparando com o Alien X e o Fantasmático, e como a fusão de conceitos entre possessão e perca de controle do corpo cria uma dinâmica única. Além disso, eu explorei as mudanças drásticas na Yu, como a substituição dos encanadores por exorcistas e alienígenas por demônios, os quais alteraram aspectos. Como será que eles vão explicar a questão da. Tipo, a Gwen, obviamente, tá com o olho bem machucado. Talvez ela nem enxergue mais com o olho direito. Quando ela voltar pra casa, o que será que ele vai fazer, velho? Fundamentais da história original. Vai falar pros Nesse pais vídeo, dele? seguirei o mesmo formato de análise. E Ou se pro vocês pessoal que achar estranho na continuarem rua? interessados em mais conteúdo sobre o Shelltrix, manterei esse estilo de vídeo em futuras análises. Antes de mostrar a continuação da história, um pequeno resumo sobre o que aconteceu nos 7 Por um no capítulos galho. anteriores da webcomic, que foram destrinchados no primeiro vídeo. Basicamente, a história Acontece. começou mostrando o inferno, onde uma Falando em furar num galho, eu quase perfurei o meu braço num galho quando era criança, mano. Um dia eu conto essa espécie de história. demônio azul, que parecia ser o líder do local, foi informada que sua esposa Lilith, um demônio famoso, Meu havia Deus, roubado um protótipo de alguma coisa. Essa Lilith foi perseguida pelas forças infernais em naves que foram atrás literalmente, tipo, eu não tenho mais a cicatriz, mas, tipo, era um corte aqui que eu raspei, ele pegou e subiu. Maluco, no dia eu achei que tinha feito um bagulho bem feio, mas, tipo, ficou uma marca. Aí quando eu fui crescendo, a cicatriz sumiu. enquanto ela tentava passar pelo Até a portal película que foi levava até a regenerando. superfície. Porém, sua nave foi Um dia um moleque tava me batendo com um galho enquanto ainda segurava uma pedra pra jogar em mim. Que isso, cara? aparentemente explodida, ou ao menos atingida em cheio no exato momento em que atravessava a passagem. Após isto, a história mostrou bem tensão desse universo, que é um arruaceiro que entra em brigas para tentar defender as pessoas que sofrem injustiça na sua escola. Após uma briga no refeitório contra o Cash, o Ben se encontrou com seu avô Max, que havia ido buscar ele para que eles começassem a sua viagem de férias de verão. Porém, para a infelicidade do Ben, a sua prima Gwen também veio junto. No acampamento, o Ben, assim como na história original de Ben 10, sai para caminhar na floresta, porém ele sente uma grande explosão ocorrendo perto. Ah, é por um bagulho que eu lembrei. Eu ia falar antes, mas não lembrei agora.
Eu tô fazendo. Vai ter uma mudança. A gente ia jogar primeiro o modo história do Vegeta, porque é o meu personagem favorito de Dragon Ball. Mas, pro lançamento do Sparking Zero, eu resolvi fazer um desenho do Trunks em Super Saiyajin, que é o Trunks da espada em Super Saiyajin. Porque em questão de transformação, eu acho o cabelo dele o melhor, o design que é o mais curto. Então eu resolvi fazer o desenho dele. Aí, como eu já fiz o desenho dele, vamos fazer primeiro a história dele, que se pode ser a mais curtinha, né? Perto de onde estava, ele corre até lá e encontra uma espécie de cápsula formada por mãos que parece ter saído por debaixo da terra. O cara tá achando que é uma pessoa recap de 5 minutos. Pior que não é nem isso, velho. É porque o vídeo do Xelotrix que a gente viu era de meses atrás. A cápsula continha algum tipo de criatura viva demoníaca que pula no braço do Ben e começou a meio que mastigar ele, causando uma dor imensa ao Então o mesmo recap é mais pro pessoal que talvez não tenha lido. Aí ele tá fazendo um recapzinho. tempo que parecia se fundir a ele. Após isso, o monstro parou e a dor sumiu. O Ben tenta remover aquela coisa do Achei que você ia falar que ia fazer a história primeiro do Black. Não, pior que eu não tenho tanto interesse de fazer a história do Black, cara. Provavelmente ela vai ser curta pra caralho e vai ter só uma coisa aqui, outra ali que vai pra poder alterar. Pior que eu não tenho tanto interesse, não. Uma que eu realmente não tenho interesse, que eu sei que vai ser a última, é do Jiren. É a que eu olho e falo, mano, Jiren, velho. O que ele tem história, braço, cara? mas acaba acidentalmente ativando. Na esperança de removê-lo, ele acaba se transformando no Chama, um demônio onde o Ben divide o controle Mas do aí depois corpo do do Trunks Chama é do com o Vegeta. próprio Chama e briga com ele em um espaço muito Mas, semelhante. tipo, eu já tenho meio que planejado. É Trunks, Vegeta, Gohan, Goku, Piccolo, Freeza, aí Black, ou Black antes do Freeza, ou antes do Piccolo, sei lá. Aí o último é o É Jiren. o espaço de debate do Alien X. Na discussão do Ben com o Chama, é revelado que aquele monstro do braço do Ben era uma espécie de príncipe e, por outras deduções, conclui-se que o seu nome é Xelu. Enquanto o Ben e o Chama brigavam, a Gwen, que foi procurar o Ben, aparece e, sem controlar o seu corpo, o Ben dispara uma bola de fogo nela, que pega de raspão no seu olho. Ela apenas sobrevive, pois foi salva pelo Vomax, que se revela como um exorcista de olhos azuis que parece ter alguma habilidade de manifestar correntes de energia santa. O Ben perde praticamente todo o controle do corpo dele para o Chama, que parte para cima do Vomax. Os dois travam uma luta. Vai ter Orange Piccolo, né? Vai na DLC do Super Hero. Provavelmente eu imagino que vai adicionar isso na história do Piccolo em algum momento. Na história do Gohan, talvez. Deve adicionar. Aí uns capítulos extra pra história desses personagens quando sair. Porra, é que o Super Hero só vem em DLC, né? Luta que destrói vários metros de árvores. Aí o Gohan que tem a transformação do Beast, o Orange Piccolo, os Android, provavelmente vai ter a Pan criança, ou ela vai ser uma skin. Não, não vai ser uma skin da Pan do GT, porque a Pan do GT ela é literalmente Pan GT, é especificado isso. Então provavelmente se vier a Pan do filme vai ser uma outra Pan. Solo e muito mais. Uma batalha com poderes exagerados, bem no nível anime. Ainda é zoado, mas se der pra usar na história é melhor. Sim, sim. O que deixa tudo É aquilo que eu falei, cara. A gente tá pausando muito vídeo, mas eu acho que é só finalizar esse assunto. É aquilo que eu falei. Provavelmente, o principal motivo disso ter acontecido é porque o jogo começou a produção antes do filme ser lançado. Aí, pra terminar o jogo, em vez de adiar o lançamento e ter que adicionar mais coisa e tal, eles preferiram lançar como DLC. muito épico. Ao decorrer dessa Eita, batalha, que o foi? Vomax demonstra uma outra habilidade em comum, uma que o Chama se refere como olhos dourados. O Vomax, com esse poder, consegue facilmente vencer o Chama, porém, após o Xelotrix transformar o Ben ao normal, o Vomax começa a ter uma parada cardíaca. O Ben acorda e diz: Cara, um bagulho da questão da parada cardíaca aqui, eu acho que isso não é bem uma parada cardíaca, tá? Quer dizer, mas não é porque ele não teve a parada cardíaca por conta que ele viu o Ben daquele jeito. Porque se você ver certinho, quando ele chega lá que ele vai pegar o remédio, são cápsulazinhas que é uma cápsula que é só azul, uma que parece que é só dourada, e aqui ele pega que ela é azul e dourada. Eu acho que é tipo o efeito colateral de usar o poder, sabe? Não é uma parada cardíaca normal que resolveria com remédio de parada cardíaca. É um bagulho meio que consequência dele usar o poder. É o que eu acho. desesperado, consegue levar a sua prima e o avô para a Lata Velha, onde ele encontra um Olha lá, ó. Isso aqui que eu tô falando, ó. Não parece ser um bagulho normal, sabe? De remédio. Principalmente pra estar com um artefato santo aqui pra impedir que demônios. compartimento secreto Veremos isso na Gwen. Talvez seja consequência também da idade, né? do Vomax, Tipo, por ele estar velho, o corpo dele não aguenta muito o poder, aí tem o coração dele falha.
Mas é algo interessante se desenvolver, se for o caso. Fixos e outros itens, dentre eles pílulas para ataque cardíaco. Podendo falar de novo, o Vomax pede ao Ben que explique tudo o que aconteceu. Enquanto isso, em outras partes da floresta, um demônio monta a cavalo surge do nada, procurando o tal Príncipe Xelu, assim encerrando a história. Cara, mas os design desse cara aqui, o cara é bom, tá? Contada nas Olha esse design aí, velho. Dessa webcomic. Assim então, encerrando a história contada nas 7 primeiras edições dessa webcomic. Mas seguindo aqui então, pessoal, indo agora falar da continuação dessa história, infelizmente, somente o único novo capítulo saiu até o momento desse vídeo, que no caso foi a edição 8 da webcomic, que tem o título de Herói. Mas embora tenha sido apenas uma única nova edição, ela ainda foi um pouco maior que as demais edições e veio cheia de explicações sobre os conceitos dessa EU. A história continua onde havia parado, com o Ben conversando com o Vomax, onde parece que o Ben já explicou tudo o que havia acontecido antes, que basicamente foi o resumo que eu fiz agora há pouco para vocês. Recapitulando, o Vomax diz que... Pô, pior que essa roupa aqui é tipo a do Ben 10.000 Supremo lá do clássico, que é o preto com a lista branca, eu acho maneira, tá? Então, um demônio comeu a mão do Ben. Principalmente com essa segunda pele aqui preta por baixo. E o Combina transformou em muito. Inferonite, nome esse que parece ser o nome do tipo de demônio que o chama nesse universo. O Vomax se pergunta desde quando os demônios são capazes de fazer coisas assim. Ele então imagina que o Lorde Demônio está planejando algo. Na mesma hora ele percebe que o Ben está muito confuso e em choque, vendo seu avô falar dessas coisas. O Vomax entende a confusão de seu neto e diz que vai explicar tudo para ele. Ele então começa explicando que, antigamente ele era um exorcista, que a coisa que comeu a mão do Ben é um demônio, e o trabalho dele como exorcista era mandar os demônios de volta para o inferno antes que eles machucassem humanos inocentes, ou então pior, impedi-los de subir a escada de Jacó, a única entrada para o céu. Ouvindo isso, o Ben pergunta aqui se o objetivo dos demônios é ir para o inferno e matar Deus ou algo assim, por que eles simplesmente não invadem a terra ao mesmo tempo? Ele questiona se os exorcistas são... Arranca essa mão aí, fi. Tá louco, cara? Você arrancaria? Não arrancaria não, mano. realmente tão fortes assim para impedir tantos demônios. O Vomax responde que, infelizmente, nem todo exorcista E o Sukuna randomizando a escada de Jacó. Randomizou tudo pra no final virar uma moebinha. tem a mesma força. Ele também responde que, apesar de não se importar agora, ele crê que haja outros 6 exorcistas de sangue sagrado como ele na Terra. Ele também diz que esses exorcistas são considerados os humanos mais fortes de todos. Na hora de explicar por que os demônios não vêm ao mesmo tempo, o Vomax revela bastante sobre como funciona o universo do Xelutrix, onde Carnitrix teve fim? basicamente Não sabia não. Deus, após ouvir sobre o plano de invasão do Lorde Demônio, usa suas correntes para selar as entradas do inferno junto do poder do Lorde Demônio, o que impossibilitou de manifestar sua energia amaldiçoada. E isso aqui quebra a minha teoria de que o... Tinha sido o Vomax que tinha selado aquele bichão lá. Por ter as correntes douradas. Isso é só o poder de Deus mesmo. Teve? Caralho. Pelo seu próprio corpo, e mesmo assim, o Vomax, antes de se aposentar, ouviu que a barreira do inferno foi enfraquecida por demônios desconhecidos. Isso fez com que uma rachadura se abrisse, permitindo outros demônios virem para a Terra, mas felizmente para Uma eles, ideia a muito barreira não ruim e foi muito totalmente boa? Como assim? destruída. Os demônios estão Mas não posso limitados falar? a apenas 4 demônios Que vivos medo. a virem para a Terra a cada 6 semanas. Sabendo disso, o Ben então pergunta quanto tempo aquelas criaturas de fogo estão viajando para dentro e para fora da Terra, e como ele nunca viu nenhum deles em todos esses anos. O Vomax responde que, na verdade, tinha alguma coisa incomodando, e era sobre o Inferonite que possuiu o Ben, pois aquela raça de demônio era para estar extinta. Ele se lembrava claramente de terem dito a ele que, junto dos Inferonites, outras 6 espécies de demônios muito perigosos estavam extintas. O Max então diz que tem um pressentimento muito ruim sobre essa coisa de espécies extintas voltando de repente, e de repente um barulho estrondoso acaba ecoando do lado de fora da lata velha. O Ben crê que seja outro demônio e fala Isso que é lore, porra, muito boa mesmo, né, mano? Melhor que as outras AU que teve aí. Aquelas mais darkzona lá. que eles precisam sair dali. Carnitrix, Bloodtrix, daí tudo. O Vomax responde que não, e que apesar de odiar por o Ben nessa situação, eles não poderiam deixar outro demônio à solta ferindo as pessoas. Ele fala que o Ben vai precisar usar seu poder para pará-lo. O Ben se recusa, tendo em vista o que aconteceu com o próprio Max e a Gwen, e que foi por causa dele que os dois quase morreram. O Max responde Eu acho muito impressionante que eles não levaram a Gwen ainda no
no hospital, né? Pensando na situação dela, o hospital é, tipo, meio que, sei lá, talvez fosse muito bom, de que muito nada foi útil. culpa do Ben, que ele estava sendo possuído e ele não tinha escolha. O Ben protesta, dizendo que poderia ter tentado controlar o demônio. O Vomax, mesmo tossindo e passando muito mal, o interrompe e continua. Ele fala que o Ben é o único que realmente pode fazer algo agora e que havia muitas pessoas com medo e em perigo lá fora. Ele podia sentir isso. Então ele fala que, enquanto lutava com o Chama, se perguntava por que o Chama não o matava, pois ele era muito mais forte do que ele e ele não entendia o porquê, mas agora entende que foi o Ben que não deixou e ele sabia que o Ben tinha poder para fazer aquilo de novo, pois ele era seu neto afinal. O Ben disse que o Vomax precisava descansar pois estava mal, mas ele pediu para que ele apenas ouvisse. Ele segue Como dizendo vai que o explicar a queimadura no olho? Porra, mano, sei lá, explodiu um botijão, ela caiu na fogueira. Inventa uma história aí, caralho. Ben sempre lhe dizia que queria ser um herói quando era criança, e ele sabe que o Ben se lembra disso. Ele fala então que aquela era a hora dele ser o herói que ele sempre quis ser, e nesse momento o Vomax desliga totalmente na cama. O Ben entra em desespero imaginando que seu avô havia morrido, mas se acalma vendo que ele estava apenas dormindo. Refletindo sobre as palavras que o Vomax disse para ele, o Ben chuta a porta da lata velha e sai correndo pela... Mas como exatamente está no olho esquerdo? Porra, dá pra inventar uma desculpa. Ela conseguiu desviar, pegou de raspão. Porque meio que foi isso mesmo, né? Pegou de raspão. da floresta em direção ao perigo que ele ouviu, decidido a ser o herói que seu avô o convenceu a ser. Ele fala que, quando se trata de escolher nome de heróis, o Vomax era o pior de todos, devido a ele o ter chamado de Benjamin Herói. A cena então corta Engraçado. para mostrar aquele demônio que atacou o casal na edição 7. Ele começa falando que o seu Minion não conseguiu passar pela barreira, o que confirma a teoria dele que a Lilith ainda está na Terra em algum lugar. Ele enfia sua mão num dos dois buracos flamejantes do cavalo infernal dele e tira uma espécie de bicho feito de carne e com um olho. Ele fala que é bom que os dois não estejam realmente vivos, até que sejam ativados, o que era bem conveniente. Isso enquanto olhava para a criatura em sua mão. Esse demônio segue falando que estava sentindo o cheiro de humanos e que essa seria uma boa oportunidade para absorver a praga do cadáver deles. De repente, a criatura que estava na mão dele é aparentemente ativada e começa a crescer absurdamente. O demônio montado num cavalo então diz que espera que aquilo também chame a atenção do Xelu. A cena novamente corta para um grande acampamento. Veremos um novo demônio. Se eu não me engano, na thumb tinha um bagulho. Tinha um alien que parecia muito diamante, só que roxo. Com várias pessoas, eles conversam sobre coisas aleatórias e, dentre os assuntos, alguns se perguntam o que foi o terremoto que sentiram agora há pouco, quando dois amigos estavam comentando sobre o que acharam do último capítulo de Two Piece, e bom, claramente né, uma paródia da obra One Piece, eles avistam, cobrindo a lua, uma gigantesca mão A gente já viu um monte de referência aqui, tá? demoníaca Ele falou de Esfera do Dragão, Two Piece. Cadê a referência a Pokémon? sobre eles. Bleach. A mão Pô, pior que referenciar Bleach aqui seria até que fácil, tá? simplesmente esmaga os dois com o dedão, enquanto todas as outras pessoas começam a correr desesperadas, e se a situação não pudesse piorar, enquanto um fogo começava a se alastrar, da unha de um dos dedos da mão começam a sair várias e várias pequenas mãos demoníacas, que começam a atacar e matar os humanos do acampamento. No meio do ataque, quando um garotinho Mas peraí, esse aqui é o Invencívelzinho, né não? do acampamento, no meio É, ó. Invencívelzinho. do ataque, quando um garotinho estava prestes a ser esmagado pela mão demoníaca, ele é salvo pelo Ben no último instante. Vendo aquela mão aranha gigante matando todo mundo, o Ben tenta se acalmar. Ele começa a mexer no Xelutrix até ativá-lo. Quando consegue, ele hesita, com medo, lembrando do que aconteceu quando ele se transformou no Chama. O medo é tão grande que ele até mesmo sente como se o Chama estivesse atrás dele. Cara, pior que isso ficou bom, tá, Mas, velho? lembrando das palavras do Vomax, dizendo que confiava nele, ele aperta o Xelutrix, dizendo que ele não controlaria dessa vez. Novamente, temos uma sequência de transformação muito bem feita. O Ben começa a ser revestido por cristais roxos e seu corpo é muito O vovô tá gordo, mas o Vomax é gordo. alterado. E então, o episódio 8 Ah, não, calma aí, velho. Calma aí, Ben calma aí. começa a Olha ser isso aqui, revestido por velho. cristais roxos e seu corpo é muito alterado. E então, Mano! o episódio Oh! Oh, que design. Oh! Oh!
Que design top. Episódio 8 finaliza com ele dizendo seu nome, Obsidiana. E bom, pessoal, até o momento Bolado desse pra vídeo, caralho. essa foi a continuação da história do Xelotrix. E como eu citei no vídeo passado sobre a SAU, novamente aqui eu respondo a pergunta se a SAU poderia ser canônica. Ainda assim, mesmo com mais do universo tendo sido apresentado, não há muitos motivos para essa versão do mundo do Ben Prime não existir no multiverso de Ben 10. Então ela não é uma Yu que contradiz o canon multiversal da franquia até o momento. E conforme... Não teve nenhum Azimutimal, que foi o que mais pegou no pé das outras EU. No próximo vai ser só porrada. Se pá, é por isso que tá demorando pra sair. É mais difícil de animar, de desenhar cenas de luta. que forem saindo mais Fala por experiência própria. edições e vocês quiserem novas análises como esta, basta aí vocês deixarem nos comentários, que com certeza eu estarei trazendo aqui no canal novamente. Bem, de qualquer forma, esse foi o vídeo aí do Luckzinho e, cara, muito maneiro, tá? Por enquanto, o Xelotrix ainda continua pra mim como o melhor EU de Ben 10. Espero que se mantenha assim, sinceramente, tá? Tenho minhas esperanças aí nessa EU que até o momento tá me só mostrando coisa boa. Mas, bem, é isso, rapaziada. Muito obrigado aí por quem assistiu o vídeo. Não se esqueça, o link aí do canal do Luckzinho tá o primeiro na descrição. E o segundo na descrição é o canal aí de jogos. Vai lá conferir, tem uns jogos legais lá. Estamos jogando agora Sonic Adventure 2. Vamos começar a jogar o American Magia Alice. E quando lançar o Sparking Zero, vamos jogar também e vai tudo pra lá. Não se esqueça de conferir minhas redes sociais que estão na descrição e no comentário fixado tem o link aí da Clique na live lá, que tem aí todo dia às 7. E sim, vamos reformular. A gente tá começando a live na maioria das vezes às 8, então eu acho que vai virar um padrão mesmo. Por enquanto. Bem, de qualquer forma é isso. Valeu e até o próximo vídeo.